Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24. Aleluia. Eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar o teu coração, que já fazia algum tempo que Deus vinha me dando essa palavra, que Deus vinha dando sinais, que Deus vinha deixando pegadas a respeito dessa palavra. De alguma forma, essa palavra ela vinha nascendo, e nesses últimos dias, nesses últimos tempos, de alguma forma ela se tornou uma realidade na minha vida. Então eu queria te dizer que antes de pregar para você essa palavra, eu preguei para mim. Essa palavra foi ministrada antes de pregar para você, de ministrar para você, eu ministrei antes na minha vida. Essa palavra Deus veio falando, Deus veio ministrando, e é como um filho é como uma mulher que está grávida e não está. Eu não entendi, pastor. Eu também não. Mas essa palavra nasceu, o filho nasceu, essa palavra foi revelada, o que estava em oculto veio às claras, a ficha caiu. Você está comigo? O título da mensagem de hoje se chama Um Deus que muda nomes e transforma histórias. Você pode repetir no nome de Jesus? 1, 2, 3. Um Deus que muda nomes e transforma histórias. Aleluia! Oh! Talvez muitos de vocês possam estar se perguntando: pode isso, Arnaldo? Pode. Deus pode mudar nomes, Deus pode transformar histórias. Aliás, você vai profetizar nesse momento sobre essa pessoa que está do teu lado. Olha para ela e profetiza sobre a vida dela. Fala assim para ela: ei, ei, Deus, nessa noite, vai mudar o teu nome e transformar a tua história. Oh, aleluia! Tem alguém que quer ter um nome mudado e a vida transformada nessa noite? E se eu te disser que para que o teu nome seja mudado e para que a tua vida seja transformada, necessariamente você vai ter que entrar em um campo de batalha, necessariamente você vai ter que entrar num ringue, necessariamente você vai ter que se encontrar em algumas guerras, necessariamente você vai ter que entrar num ambiente de luta, necessariamente talvez você vai ter que ir a profundos vales. Hoje eu estou virado no giraia. Aleluia. A verdade, irmão, é que aquilo que nós não temos a coragem de confrontar, nós nunca teremos condição de mudar. Talvez você não saiba disso, mas estudos científicos na área neural dizem que quando o cérebro ele entra em ambientes de colisão, o cérebro ele entra em ambientes de confronto, ele cria um alto mecanismo de defesa, um alto mecanismo de proteção contra a colisão, contra o confronto. Interessante, porque até mesmo o nosso corpo reage a ambientes de colisão, até mesmo o nosso corpo reage de forma contrária a ambientes de oposição, a ambientes de confronto. E é sobre esse tema que eu quero pregar nessa noite. Escuta, em Cristo nós não nascemos assim, em Cristo nós não cresceremos assim, e em Cristo nós não seremos sempre assim. Só quem nasceu assim, vai ser sempre assim, vai caminhar assim, é a Gabriela. Aquela piadinha de sempre. Gabriela. Ei, em Cristo nós não somos mais conduzidos pela nossa personalidade. Em Cristo nós não somos mais conduzidos pelos nossos temperamentos. Em Cristo nós somos conduzidos pelo fruto do Espírito Santo.
Eu fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que Ele vive em mim, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Se nós quisermos ter os nossos nomes mudados e as nossas vidas transformadas, nós vamos precisar entrar em campos de batalha e lutar contra tudo aquilo que não nos deixa ir. Nós vamos precisar enfrentar a nossa natureza muitas vezes. Eu vou falar. Hoje eu vou falar. Irmão, tem muito crente dentro da igreja que ainda não passou ou não viveu um processo de transformação genuína em Deus. Não olha para o lado, vai dar problema. Tem muito crente que entrou dentro da igreja carregando religiosidade, passado um tempo continua religioso, não passou por um processo de transformação em Deus. Eu vou falar, tem muito crente que entrou na igreja respirando ódio, e continua depois de tanto tempo, depois de tanto culto, depois de tanta reunião, participa de ministério, e não largou esse ódio. Tem muito crente que entrou na igreja com a boca do tamanho de um jacaré, falando pelos cotovelos, é fofoqueiro, passado um tempo continua na rádio corredor, meu Deus do céu. Eu vou parar por aqui. Isso não acontece nessa igreja, fica tranquilo. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: Deus pode mudar o teu nome. Fala para ela: Deus pode mudar o teu nome e transformar a tua vida, se você deixar Ele mudar o teu coração. Só vai haver transformação se você deixar Ele mudar o teu coração. Posso começar a pregar? Essa noite promete, hein? Gênesis capítulo 32, versículo 24. E diz a palavra que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse texto ele retrata um momento muito importante da história de Jacó. Jacó, ele está se preparando, escuta isso, vamos junto, não te distrai. Jacó, ele está se preparando para reencontrar o seu irmão Esaú. Esaú e Jacó, que são filhos de Isaque, Isaque que é filho de Abraão, e ambos são filhos de Isaque e Rebeca dá à luz a dois filhos gêmeos. A palavra vai dizer que Esaú nasceu primeiro, e pelo fato dele ter nascido primeiro, ele recebeu a bênção da primogenitura. E todo aquele, dentro do contexto hebraico, dentro do contexto judaico, que recebe, que nasce primeiro, que recebe a bênção da primogenitura, traz para si algumas prerrogativas, alguns privilégios, alguns benefícios, ele tem uma certa posição. Esse é o contexto em que Jacó se encontra. É dentro desse enredo que esse homem se apresenta. Jacó, que significa enganador, suplantador, aquele que pega pelos calcanhares. O que acontece é que Jacó, para ter acesso, ter direito à bênção da primogenitura, ele engana o seu irmão e engana o seu pai. Diz a palavra que ele gera uma espécie de uma barganha com Esaú, seu irmão, para ter acesso à primogenitura. Ele vende, ele troca por um prato de comida, um prato de lentilha. E diz a palavra que ele continua enganando, ele continua deixando rastros de quem ele é. Aí diz a palavra que ele vai até o seu pai,
se veste como Esaú se veste, fala como Esaú fala, para que Isaac lhe dê a bênção. Esse é o contexto desse homem chamado Jacó. Diz a palavra que ele, com medo, envergonhado, por ter mentido, por ter enganado, ele foge, ele vai embora. Esse homem que enganou, esse homem que mentiu, esse homem que foi embora, diz a palavra que ele prospera. Ele se casa, ele passa a ter filhos, ele passa a ter gados, ele passa a ter ovelhas, ele passa a ter terras, mas ele sente no fundo do seu coração que ele tem uma pendência. Ele sente no fundo do seu coração, ele diz: do lado de fora eu tenho acesso a tudo, eu tenho tudo, mas do lado de dentro eu estou vazio. Eu tenho uma pendência no meu passado que eu preciso resolver. E eu estou falando com pessoas nessa noite. Eu estou arrepiado aqui, irmão, porque Deus está falando com pessoas nesse lugar. A palavra vai dizer, escuta isso, irmão, e eu preciso que você entenda isso. Ele prospera, ele tem família, ele tem gado, ele tem ovelhas, mas ele também tem uma pendência. Posso te dizer uma coisa? Todas as vezes que você se levantar para resolver pendências, ei, os céus virão em teu favor. Todas as vezes que você se levantar para resolver problemas que te afligem, os céus se abrirão diante de você. Oh! Deus começa a cooperar com esse homem. Deus começa a cooperar com esse homem quando esse homem decide, quando esse homem entende e quando esse homem observa que é preciso passar pelo ambiente do confronto. Quando esse homem vai pelo ambiente do confronto, Deus vem em seu favor. Todas as vezes, escuta isso, meu amigo, todas as vezes que você quiser colocar a tua vida em ordem, Deus virá em teu favor. Todas as vezes que você quiser colocar a tua casa em ordem, me escuta, Deus virá em teu favor. A palavra diz que Jacó ficou sozinho. Muitas vezes nós vamos precisar ficar sozinhos para podermos ouvir o Senhor. Muitas vezes na nossa vida, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós, não vai ser na presença de um pastor, não vai ser na presença da irmã do coque, não vai ser na presença do profeta, vai ser no lugar da solitude, porque muitas vezes no lugar da solitude é onde há revelação. Não é à toa que o próprio Jesus, quando passa a ensinar os discípulos a respeito de como se deve orar, ele também diz onde se deve orar. E ele diz: entra no teu quarto. Solitude, eu e você. Só você e eu. Só você e eu e você. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma conta desse lugar. Ele viu e sabe, ele viu e sabe o remédio para sarar toda a ferida. Jesus, tua presença. Eita, que presença é essa? Que eu perca amigo, que eu perca dinheiro, eu só não posso perder tua presença, tua presença. Oh, aleluia. Entra no quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Tem coisas que Deus só vai compartilhar com você e com mais ninguém.
É por isso que tem um bocado de gente não entendendo o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque eles não estavam no teu secreto quando Deus falou com você. A palavra continua e diz que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Eu não vou entrar aqui no aspecto teológico, até porque existem uma série de correntes que vão tentar conceituar ou definir quem era esse homem que lutava com Jacó. Mas a corrente majoritária diz que era o próprio Deus. Era o próprio Deus lutando com Jacó. Era o próprio Deus confrontando Jacó. Era o próprio Deus entrando em embate com Jacó. Sabe o que mais me chama a atenção nessa cena, nesse enredo, nesse contexto? Em que Jacó está sozinho e Deus vem naquele lugar, e Deus está naquele lugar, é que Deus não vem consolar aquele homem. Deus vem confrontar aquele homem. Você pode estar se perguntando, em um ambiente de tensão, em que Jacó teria que enfrentar o maior desafio da sua vida, Deus vem até o seu encontro. Daí você pensa, e Deus vem para consolar, Deus vem para confortar. Não! Deus vem para confrontar aquele homem. Sabe por que muita gente morreu espiritualmente? Porque ao invés de ter sido confrontada, foi consolada. Muita gente morreu espiritualmente, porque ao invés de ter lhe sido apresentado o erro para que essa pessoa pudesse mudar e transformar, silenciou-se, jogou-se por debaixo do tapete. Ei, muitas vezes nós não precisamos de um anjo que venha trazer uma mensagem, não. Muitas vezes nós precisamos de um anjo que venha sobre nós, um anjo de guerra, trazendo numa mão a espada e na outra no escudo contra nós. Ei, nem sempre você é o Golias, ou melhor, o Davi. Na grande maioria das vezes, você é o Golias e precisa ser abatido. Não vai embora agora não. Se você for embora agora, vai ficar feio para você. Finge que vai no banheiro. Jacó está sozinho. Ele não aguenta mais ser chamado de enganador. Ele não aguenta mais fugir. Daí você pensa, então Deus vem visitar esse homem numa madrugada. Então Deus vem para trazer uma palavra de consolo. Deus vem para trazer uma palavra de conforto. Não, Deus vem para confrontar esse homem. Ah, Jesus, eu preciso falar. Nem sempre você vai precisar de uma palavra profética quanto ao teu futuro. Na grande maioria das vezes você vai precisar de uma palavra de exortação quanto ao teu passado. Tem alguém aí? Oi? Oi? A palavra diz que Jacó e Deus lutaram até o amanhecer. Até o amanhecer esse homem lutou com o próprio Deus. Entenda, Deus não veio matar esse homem porque bastava tão somente um sopro e ele iria ao chão. Deus veio para libertar esse homem. Deus veio para curar esse homem. Deus veio para renovar esse homem. Deus veio para mudar o nome desse homem. Deus veio para transformar a vida desse homem. Deus veio para transformar a família desse homem. Deus veio para libertar, para curar, para salvar. Deus veio para impulsionar esse homem. Oh! Era um homem que tinha muito do lado de fora, mas não tinha nada do lado de dentro. E precisava de Deus. Ele precisava de Deus para viver um novo começo. Ele precisava de Deus para viver uma nova história. E por isso do confronto. Porque não existe cura, não existe transformação, não existe renovo, não existe libertação, se não se der a partir do confronto. Você só cresce em áreas que você se deixa confrontar, meu amigo. Você só cresce em áreas que você se deixa confrontar. Primeiro você tem que ser podado. João capítulo 15. Para que você possa dar frutos, e frutos que permanecem. Mas antes do fruto vem a poda. Você tem que ser limpo.
Deus só pode mudar o nome de um homem, transformar a vida de um homem que se deixa confrontar. Jacó, ele estava sozinho, e Deus vem para lutar com ele, Deus vem para confrontá-lo, porque se Deus quisesse matar esse homem, Deus teria matado esse homem, mas Deus não vem para matar esse homem, Deus não vem para nos matar, Deus não vem para nos matar, Deus vem para mudar o nosso nome, Deus vem para transformar a nossa história. Essa foi a maneira que Deus encontrou de mudar o nome daquele homem. Essa foi a maneira que Deus encontrou de restaurar a vida daquele homem, colidindo com ele, confrontando a ele, entrando em um embate com ele. Oh, aleluia. Semana que vem eu prego salmos, tá bom? Vocês não querem que eu pregue mais salmos, né? Então prepara, que é só lambada. Você lembra de Atos capítulo 9? Um momento em que o apóstolo Paulo, ou melhor, Paulo ou Saulo naquela época, respirava morte e vingança contra a igreja. E diz a palavra que ele estava indo para Damasco para aprisionar, para sacrificar, para matar os cristãos. E no meio daquela estrada, no meio daquele local, o próprio Deus, a voz do próprio Deus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Diz a palavra que esse homem caiu no chão, que ele caiu do cavalo. E tem muita gente que precisa cair do cavalo. Ele ouve a voz de Deus, e diz a palavra que o lugar para onde ele estava indo para matar, sacrificar e prender, seria o púlpito, seria o palco, onde ele diria: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Aquele que perseguia, passou a ser perseguido. Um Deus que muda nomes, um Deus que transforma histórias, um Deus que dá novo destino, um Deus que estabelece um novo propósito. Um Deus que muda nomes. Os confrontos que nós temos com Deus não são para nos matar. Os confrontos que nós temos com Deus não são para nos roubar, nos destruir, mas para nos dar vida e vida em abandonar aquilo que nos deixa reféns, nos tirar desse lugar em que somos cativos. Irmão, o único que não vem para nos confrontar, mas para nos seduzir, é o diabo. Quando Deus vem e te confronta, a intenção dele é te salvar. Quando o diabo vem e te seduz, a intenção dele é te matar, te roubar e te destruir. Os confrontos de Deus geram vida. As seduções vindas do diabo nos aprisionam, nos tornam cativos. Aleluia. Eu sinto nessa hora como se o Espírito Santo estivesse quebrantando homens nesse lugar. Confrontos que estão sendo nesse momento estabelecidos nesse lugar, mas que estão gerando vida, renovo, fortalecimento. O Espírito Santo de Deus nos confronta para nos convencer. O diabo nos seduz para depois nos acusar. Irmão, nós precisamos passar por um processo de transformação em Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou dizer tudo hoje eu digo tudo. Sabe por que muitos cristãos, sabe por que muitos de nós, Deus não permite com que venhamos a enriquecer financeiramente? Eu sei que vocês gostam desse tema, enriquecer financeiramente. Sabe por quê? Porque no dia que nós enriquecermos financeiramente, nós vamos esquecer o Senhor. E por isso Ele não deixa. Eu vou mais. Sabe por quê? Muitos de nós, Deus não deixa colocar a planta dos pés em plataformas e ser anunciadores do Evangelho? Porque no dia que nós pisarmos os pés nas plataformas, nós vamos nos corromper. Você está aí? A minha intenção é que nessa noite nós saiamos daqui com os nossos nomes mudados e as nossas vidas transformadas.
E eu não vou pegar leve, porque o diabo não está pegando leve. Antes de tudo, eu preciso que você saiba que essa palavra primeiro é comigo, viu? Aqui não é um moralismo, né, irracional, sem sentido, não, é comigo. Essa palavra é comigo, por isso que foi demorada até chegar o dia de hoje para pregar ela. Ou você acha que é fácil falar? É comigo. Eu também sou esse Jacó. Ou você acha que eu sou o santo? Eu preciso de Deus. A palavra continua e diz que quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto eles lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta, já é de manhã. Mas Jacó lhe respondeu: eu não te deixarei ir, eu não posso deixar com que você vá, enquanto você não me abençoar. Eu não posso te deixar ir enquanto você não mudar a minha vida. Eu não posso te deixar ir enquanto você não mudar a minha sorte. Eu não posso te deixar ir enquanto você não mudar a minha família. Eu não posso te deixar ir enquanto você não alcançar os meus filhos. Eu não posso te deixar ir. Oh! Quando Jacó percebeu que estava num lugar em que Deus estava, diz a palavra que Jacó lutou com Deus. Jacó se agarrou com Deus. Jacó disse: você não vai embora não. Você não vai embora não enquanto não mudar a minha vida. Você não vai embora não enquanto não mudar a minha sorte. Você não vai embora não, eu não posso te deixar ir. Eu não posso. Enquanto você não mudar o meu casamento, eu não posso te deixar ir. Enquanto você não restaurar os meus sonhos, eu não posso te deixar ir. Enquanto você não mudar a realidade da minha igreja, eu não posso te deixar ir. Jacó lutou com Deus durante toda a madrugada, diz a palavra do Senhor. E ao final recebeu de Deus, nas articulações, diz a palavra, um toque. E aqui tem uma chave de Deus poderosa para você. Jacó, ao lutar com Deus e não deixar Deus ir, Deus teve que tocar na sua articulação. Ei, muitas vezes Deus vai preferir te ferir para não ter que te perder. A palavra vai dizer que Jacó ficou manco. Muitas vezes Deus vai ter que tocar nas tuas articulações para não ter que te perder. Você está aí? A palavra continua e diz que o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas a partir de hoje o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Quem é você? Qual é o teu nome? Depois da luta, depois do confronto, depois do embate, depois da colisão, a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó. A partir de hoje o seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e venceu com Deus, e lutou com Deus e prevaleceu com Deus. O meu nome é Jacó, enganador, suplantador, mentiroso. Deus diz: não mais. A partir dessa madrugada, a partir dessa noite, não mais. A partir dessa noite seu nome vai ser Israel, porque a partir dessa noite eu mudo o teu nome e eu transformo a tua história. Ei, qual é o seu nome? Abrão? Não mais. Abraão, pai de multidões. Ei, qual é o seu nome? Saraí? Não mais. A estéril, a infértil, a infrutífera. Pega essa, minha filha, pega essa porque eu estou profetizando. Pega essa. A partir dessa noite é aquela que vai ser chamada a mãe de muitos filhos, no nome de Jesus. Seja curada, seja restaurada, seja transformada. Qual é o seu nome? Simão? A partir dessa noite não mais o intempestivo, o sanguíneo, não. A partir dessa noite é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Um Deus que muda nomes e um Deus que transforma vidas. Eu preciso terminar. Você me dá mais 5 minutos?
Escuta isso, irmão. Todo mundo que passa por Betel também precisa passar por Peniel. Eu não entendi nada, pastor, eu vou te explicar. Antes de Jacó chegar a Peniel ou passar por Peniel, Jacó teve que passar por Betel. Antes de chegar a Peniel, Jacó passou por Betel. Antes de Jacó chegar em Peniel, que significa aquele que esteve face a face com Deus, Jacó teve que passar, antes passou em Betel. E Betel significa a casa do pão, lugar da provisão, onde nós fazemos os votos. A palavra vai dizer que Jacó, ao chegar em Betel, disse assim para Deus: Deus, se você não deixar faltar a roupa, se você não deixar faltar o alimento, se você me livrar, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu receber. Ou seja, lá em Betel você faz votos, lá em Betel há provisão, mas em Betel não há mudança. Em Betel não há transformação. Para você ser mudado e para você ser transformado, você vai ter que passar por Peniel. Porque só em Peniel há transformações, porque só em Peniel há mudança, porque só em Peniel há confronto, porque só em Peniel há colisão, porque só em Peniel há embate. Sabe qual é o nosso problema, pastores? É porque nós gostamos muito de Betel. Nós gostamos muito de estar em Betel, porque em Betel é a casa do pão, é o lugar da provisão, onde todas as coisas acontecem. Mas não nos negamos, fugimos do confronto, nós fugimos da Peniel. Sabe o que é que Deus está fazendo contigo nessa noite? Te tirando de Betel e te levando a Peniel. Porque é noite de confronto. Você precisa ser confrontado para ser transformado. E o Espírito Santo nesse momento está confrontando pessoas aqui. Deixa Ele confrontar. Porque Ele não está te confrontando para te matar, Ele está te confrontando para te restaurar. Deixa Ele mexer aí dentro. Deixa Ele mexer aí dentro. Porque Ele não está mexendo para arrancar de ti, Ele está mexendo para te restaurar, para te curar, para te sarar. Deixa Ele mexer nesse coração. Deixa Ele pegar esse coração na mão. Lá em Peniel, meu amigo, não existem máscaras. Porque lá em Peniel você é desnudado, de alguma forma lá as máscaras caem, não há mais filtro, você é desvendado. Ah, Deus, começa a falar com esse povo, começa a falar comigo também, Jesus, começa a me quebrar, me arrebentar. Começa a nos mostrar, Deus, a nossa Peniel. Começa a nos mostrar em que nós precisamos ser transformados, mudados. Mostra, Deus, mostra, Deus, mostra, revela. Revela. O teu nome só vai ser mudado se você passar por Peniel. A tua vida só vai ser transformada se você passar por Peniel. Qual é o seu nome? Pergunta a Deus. Eu me chamo Jacó, o enganador. Não mais. A partir dessa noite você vai se chamar Israel. E sabe o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite? Não é corrigir um nome, meu filho. Eu me chamo Sinésio, pelo amor de Deus, só Jesus na minha vida. Ele não quer corrigir um nome, Ele quer restaurar uma identidade. Estabelecer uma identidade em você. É muito mais do que a correção de um nome. As pessoas viam um enganador, Deus via Israel. Deus via uma nação. Ei, foi desse embate na madrugada que saíram daqui 12 filhos, e desse embate, dessa madrugada, que surgiram 12 tribos, e desse embate, dessa colisão, desse confronto, dessa madrugada, que surgiu a Jerusalém celestial. Foi desse embate, dessa madrugada, desse confronto, que surgiu a Israel de Deus. Foi daqui que surgiram as promessas de Deus. Ei, ai meu Deus do céu, ei, no teu choro, no teu gemido, na tua dor, na tua luta, no teu confronto, nas tuas aflições na madrugada, Deus vem e se revela. Deus vem e fala. Foi numa madrugada de dor, foi numa madrugada de luta, foi numa madrugada de gemido,
Foi numa madrugada de choro, numa madrugada de pranto, que Deus mudou a sorte desse homem. As pessoas não sabem o que você vive nas madrugadas, mas Deus sabe. Ele sabe. E é nas madrugadas que sonhos maravilhosos Deus derrama sobre você. É nas madrugadas que sonhos maravilhosos, grandiosos Deus derrama sobre você. Nesse momento de choro, nesse momento de gemido, nesse momento de grito, nesse momento de dor, é nas madrugadas que Deus muda nomes e transforma vidas. Eu preciso terminar. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Esse é um episódio que Deus chama Moisés. Você conhece a história de Moisés? Segura só, me dá um minuto, eu já vou terminar, pelo amor de Deus. Mas você não vai sair desse lugar da mesma forma que entrou. Você vai sair desse lugar com o nome mudado e a vida transformada. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Esse é o episódio que Deus chama Moisés. Você conhece toda a história de Moisés. Moisés foi aquele que Deus levantou para libertar o povo das garras dos egípcios, da garra de Faraó. Acontece que Moisés, escuta-me, olha para mim. Moisés estava 40 anos, fugido, foragido, a ponto de Deus dizer: Moisés, Moisés, volta. Deus aparece para Moisés através da sarça ardente para lembrar Moisés de uma aliança que já tinha sido estabelecida com ele há 40 anos atrás. E eu estou falando com pessoas nessa noite. A palavra vai dizer que Deus, falando a Moisés, diz a eles que eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, Moisés. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me até vocês. Esse é o meu nome, Moisés, para sempre, nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração. Sabe o que é que Deus está falando para Moisés? Moisés, diz para o povo que eu sou o Deus de Abraão, mas não esquece de dizer que eu também sou o Deus de Isaque, mas não esquece de dizer que eu também sou o Deus de Jacó. Para mim e para você entender que Deus é o Deus de Abraão, está tudo certo, sim? Porque Abraão era o pai da fé, amigo de Deus. Então dizer que Deus era o Deus de Abraão, dentro da nossa cabeça encaixa, está tudo certo. Dizer que Deus era o Deus de Isaque, o filho da obediência, está tudo certo. Mas meu amigo, Deus associar o nome dele ao nome de Jacó não cabe na nossa cabeça. Porque Deus faz questão de dizer, diz para o povo, não esquece de dizer para o povo, que o mesmo Deus que de Abraão, de Isaque, também é o Deus de Jacó. Eu comecei a refletir um pouco mais a respeito dessa palavra. Porque dizer que é Deus de Abraão é tranquilo, é sensível, é razoável. Dizer que é Deus de Isaque, está tudo certo. Agora dizer que é o Deus de Jacó, de geração em geração. Sabe o que é que Deus falou no meu coração? Sabe por que, filho, eu associei o meu nome ao nome de Jacó? Porque dentro de cada um de nós existe um Jacó. Alguém que tinha tudo para dar errado. Alguém que tinha tudo para ir embora. Alguém que tinha tudo, que foi rejeitado. Alguém que foi de alguma forma martirizado. Alguém que a igreja, que a religião disse: daqui você não entra, aqui você não pode. Alguém que tinha tudo para ser. Sabe por que Deus associa o nome dele ao nome de Jacó? Porque dentro de cada um de nós existe um Jacó. Você está aí? Dentro de cada um de nós existe um Jacó. Sabe o que é que Deus está falando com isso para Moisés? Moisés, da mesma forma que eu restaurei, que eu mudei o nome de Jacó, da mesma forma que eu transformei a vida de Jacó, Moisés, eu também vou transformar a tua vida.
Eu sou um Deus geracional, Moisés. Eu mudei Abraão, eu mudei Isaac, eu mudei... E Moisés, eu também posso mudar a tua história, Moisés. Deus está falando isso para pessoas nessa noite. Da mesma forma que eu mudei o nome deles, eu também posso mudar o teu. Porque eu opero de geração em geração. Para de fugir de Deus e começa a correr para Deus. Ele vai te encontrar. Moisés, 40 anos foragido, se escondendo de Deus. Deus apareceu para ele numa sarça ardente e disse: volta, porque eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar a tua sorte. Pastor, qual o nome que nós poderíamos exemplificar tudo isso? De que forma? Qual a expressão? Isso se chama graça. Favor imerecido. Um Deus que vai até as últimas consequências, a ponto de morrer numa cruz, de se entregar numa cruz por Jacós. Um Deus que vai até o último momento, que vai até as últimas consequências por amor dos seus filhos. Você lembra da cena da cruz? Jesus crucificado. Olha para mim. De um lado esquerdo havia um malfeitor, do lado direito um outro malfeitor. E aquele malfeitor, o primeiro olhava para Jesus e dizia: se tu és mesmo o Filho de Deus, então desce daí, salva a você mesmo, e depois nos salva. O segundo: eu sou Jacó, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço quem eu sou Jacó. Não te esqueces quando chegares no teu reino, não te esqueces quando entrares no teu paraíso de mim, eu sou Jacó. Deus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Posso fazer uma conjectura e não é doutrina, para que você possa entender melhor esse cenário. Eu fico imaginando Jesus depois da crucificação, depois de ter subido aos céus. Eu fico imaginando Jesus chegando diante do Pai, dizendo: Pai, eu cheguei, eu estou aqui. E o Pai olhando para ele: filho, você chegou. Papai já preparou uma mesa para você. Papai já serviu o teu jantar e tem uma cadeira te esperando. Aí Jesus olha para o Pai e diz: Pai, o senhor nem sabe o que aconteceu. Eu trouxe um amigo comigo. Eu trouxe um Jacó comigo. Alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que tinha sido expulso, alguém que tinha já sido renegado. Eu trouxe alguém comigo. Pai, coloca mais um prato para ele na mesa. Pai, coloca uma cadeira com ele, porque hoje ele vai ceiar comigo e eu vou ceiar com ele. Oh! É um lugar sobre Jesus.